palavra de Deus diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar, irmãos. Bom Deus, graças te damos, ó Pai, por tua palavra, por essa palavra, ó Pai, que as gerações transformou, ó Pai, a maneira como as pessoas olhavam para a fé, para o Evangelho. Que teu Santo Espírito possa aplicar, ó Pai, a mensagem de hoje em nossos corações, que nós possamos, ó Pai, reformar também o que precisa ser reformado em nossos corações, em nossas casas, famílias, Senhor. Nós oramos pedindo a tua iluminação em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, faz tempo que a gente não tem um casamento, uma festa, depois da pandemia diminuiu, mas quando a gente chega num salão de festas, de um casamento, de algum evento, a gente começa a se aglomerar, começa a conversar, se junta com o pessoal, até que o mestre de cerimônia ou o DJ que está ali responsável, ele anuncia, né? Senhoras e senhores, vamos saudar os noivos. E aí todo mundo para quando ele fala isso e as atenções se voltam para o noivo e para a noiva. Normalmente é assim que acontece nas cerimônias de casamento. E todo mundo fica quieto na expectativa, a festa vai começar. Ou num evento esportivo, numa formatura, num evento esportivo, quando toca-se o hino nacional, a gente sabe que após o hino nacional, acabou a brincadeira, vai começar a formatura, vai começar o jogo. E Romanos 1, 16 e 17, praticamente é como bater os pratos, ali anunciando os símbolos, anunciando o quê? Que essas palavras do apóstolo Paulo chamam a atenção para a mensagem da carta de Paulo aos Romanos, tá? Do Evangelho, chamando a atenção para o Evangelho. O principal vai começar. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Muitos chamam esse pequeno texto que nós lemos, esses 2 versículos, de a tese da carta de Romanos. E se você olhar na sua Bíblia, aí, né, a gente não costuma, e no original não tem o cabeçalho, o assunto da epístola está escrito: a justiça pela fé em Jesus Cristo. É assim que está escrito. Paulo começa com as palavras: não me envergonho do Evangelho. Talvez eu ou você queira perguntar: por que alguém no mundo teria vergonha do Evangelho? Por quê? Por que alguém teria vergonha do Evangelho? Como que alguém teria? Se nós formos honestos, há uma tendência em todos nós vivermos o quê? Envergonhados pelo Evangelho. Eu vou dar alguns exemplos, né? Porque, primeiro, nós ignoramos oportunidades de falar do Evangelho, às vezes para um amigo da escola, às vezes para um familiar, às vezes para alguém do trabalho. A gente deixa de falar do Evangelho. A gente perde uma oportunidade de falar. E mesmo sabendo que eles não possam ser salvos sem a mensagem da graça, nós acabamos não falando para eles do Evangelho. Temos vergonha de dar graças num restaurante público. Muitos crentes vão almoçar, jantar em restaurantes e acabam... Não, nós já oramos, né? Não, tenho vergonha de orar. Tá? Nós, mesmo que tudo vem dele, tudo nós devemos a ele, né? Proclamamos apenas parte do Evangelho muitas vezes. Muitas vezes a gente anuncia só paz, amor, bondade, as bênçãos, e esquecemos algumas verdades do Evangelho, né? Que ele fala sobre o pecado, sobre a ira de Deus contra o pecado, sobre o julgamento e sobre o inferno. Mesmo que fazê-lo seja perverter a verdadeira mensagem da salvação. Até mesmo as maravilhas anunciadas, né, pelos medicamentos, né?
Nós temos aqui alguns representantes comerciais de medicamentos, e quando você lê uma bula de um medicamento, oh, esse medicamento é bom para isso, aí você lê lá toda a bula, você fala, as contraindicações, pode causar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Até os medicamentos, eles vêm com aquilo, né, os efeitos colaterais que o remédio, o medicamento pode trazer. E a não anunciação do evangelho, qual que é o efeito colateral? Né? Hoje está muito famoso na internet, né? Um videozinho que a pessoa fala, você quer tantos reais ou um presente misterioso? Né? Aí você podia falar assim, você quer aceitar Jesus como seu salvador ou quer um presente misterioso? Ah, eu quero um presente misterioso. Aí você fala assim, só aguardar, quando Jesus voltar você vai receber. Né? Muitas vezes a gente deixa de falar do evangelho, por quê? Vergonha? Não sei. Eu não sei o que faz a gente não falar do evangelho. Tá? Devemos advertir aqueles que amamos das consequências de ignorar as verdades descritas por Deus. Às vezes relutamos em falar sobre a fé, em orar em casa com a nossa família, no exercício devocional. Muitos têm vergonha de dizer para um namorado, não, vamos, um colega de trabalho, que estão escolhendo viver os padrões de Deus, uma vida santa. Às vezes sentimos que precisamos o quê? Nos desculpar. Ah, me desculpe por eu ser cristão. Não, você não tem que pedir desculpa pelo evangelho, de forma nenhuma. Nós não temos que pedir desculpa pelo evangelho, por aquilo que a Bíblia nos dá, por aquilo que a Bíblia nos ensina. Não temos que pedir desculpa por ser cristãos, por crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. As pessoas têm que aprender a nos respeitar também e respeitar as nossas crenças. Tá? Por que o constrangimento? Por que a vergonha? Vem da própria mensagem. Por quê? Porque o evangelho expõe os nossos piores defeitos. Ele nos coloca contra a parede. Ele nos humilha. O evangelho, ele mostra quem de fato nós somos. Aquele pecador miserável. O que há de pior em nós, ele revela. Talvez por isso nós ficamos constrangidos. As pessoas não querem ouvir o que o evangelho proclama. Por isso, muitas vezes, são hostis à mensagem do evangelho. O pastor John MacArthur, ele disse que se você pegar um ganso, fazer um risco com um giz em volta do ganso, o ganso ele não vai ultrapassar aquela barreira do giz. E aquele circo com medo de cruzar aquela marca branca. Da mesma forma, as marcas de giz na nossa vida podem ser os nossos guetos, as nossas panelinhas, a nossa vergonha. A gente fica ali como se a gente tivesse com medo de falar para qualquer um do evangelho. Né? Muitos crentes deixam a segurança da comunhão para testemunhar aos não salvos. Né? A gente fica ali como se fosse um ganso em volta de um giz. Paulo sabia que a mensagem do evangelho era o quê? Ela não poderia ser recebida com entusiasmo. Ele sabia disso. Mas ele se recusou a sentir vergonha dela. Ele foi aquele cara que foi transformado por Deus. Alguém que perseguia a igreja. Alguém que até participou de assassinato. Estava lá segurando uma capa. Ele é o maior proclamador do evangelho nas suas viagens missionárias, falando de Cristo, com toda alegria, sem vergonha nenhuma. Se tem uma coisa que nós não temos que ter vergonha, é do evangelho, de proclamar as verdades do evangelho. E ele nos dá pelo menos 3 razões para nós não nos envergonharmos do evangelho. Se nós compreendermos essas razões, isso nos ajudará a falar. E ajudará você, se tiver alguma vergonha, alguma coisa que te constrange, você vai passar a falar. Primeira delas, ele é o poder de Deus para a salvação. O primeiro argumento, poder de Deus para a salvação. Não é você que salva, é o poder de Deus que salva. Tá? Salvação. E aí quando você fala, eu queria falar sobre salvação, né? Muitos vão falar assim, mas salvação do que eu preciso ser salvo? Eu não preciso ser salvo. Pessoas vão argumentarem assim, né? Eu não preciso ser salvo. Essa pergunta é respondida pelo apóstolo Paulo exaustivamente.
a partir desse trecho, até o final do capítulo 3, expondo a pecaminosidade do homem e mostrando do que nós precisamos ser salvos. Precisamos ser salvos das consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte e a rebelião contra Deus em nossa vida. Né? Precisamos ser salvos da ira de Deus, é disso que nós precisamos ser salvos. A Bíblia nos ensina que aqueles que pecam enfrentarão a ira de Deus. Enfrentarão. E em vez do seu amor para sempre, somos como pessoas se afogando em um mar de pecados. Nós somos assim. Tá? Não podemos nos salvar. Nós ficamos desorientados, moralmente incapacitados. Sem intervenção, nós enfrentaremos o quê? Os horrores indizíveis do inferno. Ah, o pastor está falando inferno. Essa mensagem é antipopular. Não, é verdade, o inferno existe para aqueles que não crerem em Jesus Cristo. Todos vão ressurgir. Uns para a vida eterna, uns para o sofrimento eterno. O evangelho não é tão popular assim. O evangelho é para quem está disposto a se arrepender dos seus pecados. Paulo diz, é o poder de Deus que salva. O carcereiro de Filipos perguntou para Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta de Paulo foi, crê no Senhor Jesus e serás salvo. A resposta de Paulo vai de encontro ao nosso coração. Em outras palavras, confie no que Cristo fez e você será salvo. Você entende como isso é diferente da filosofia do mundo? Se você perguntasse qualquer outra religião que não seja o cristianismo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Você receberia uma lista de coisas que você precisaria fazer para ser salvo. Uma lista de boas ações, de vícios que você tem que abandonar de uma vez por todas, que precisam ser eliminados, de quanto dinheiro que você precisa dar para ser salvo, de como você deve se comportar, ou quais efeitos ou palavras de efeitos que eu preciso falar para eu ser salvo. E em cada caso, essas pessoas estão o que nos dizendo como nós podemos efetuar a nossa salvação, tá? A nossa própria salvação. Fora do cristianismo, a salvação está o quê? Em nós. Então vai depender de você ser um cara bonzinho, um cara legal, um cara de boas ações, um cara que não faz nada de mal, né? Aquele como era caracterizado o crente no passado, vocês lembram? Ah, não fumo, não bebo, não mato, não roubo. Era assim que era caracterizado. Está cheio de pessoas assim indo para o inferno, irmãos. Está cheio. E o que o Paulo diz? É somente através do poder de Deus que nós podemos ser salvos. Não tem outro caminho. Ele inicia, ele é o catalisador e não podemos fazer nada com as nossas próprias forças. Não tem como. Não tem como. Essa salvação está disponível para qualquer um que creia na obra salvífica de Cristo. O evangelho é oferecido gratuitamente a todos. Ele disse que foi primeiro para os judeus, depois para os gentios. Creio que ele está falando cronologicamente aqui. Tá? É importante ver que essa salvação é apenas para aqueles que creem. Já falamos muitas vezes, mas é preciso frisar novamente sobre a crença, né? Pode ser uma concordância mental com os fatos. Esse tipo de crença é: creio que houve um homem chamado Jesus que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Tá, talvez muita gente creia nisso. Crença na suficiência dos fatos. A pessoa acredita que Jesus é capaz de salvar aqueles que confiam nele. E há um compromisso com os fatos. A pessoa não só acredita que os fatos são verdadeiros e pode salvar alguém, mas como ela realmente confia em Cristo. É desse tipo de fé que a Bíblia fala, que a gente confia. A nossa vida, as nossas aflições, tudo que nós passamos em Cristo. A gente não fica quebrando a cara na parede de tentar conseguir consertar. Não. Eu vou exemplificar. Você pode dizer que acredita que aqueles tubos metálicos com janelinhas e asas voam, né? Chamado avião. Você pode dizer que acredita que os aviões podem voar e podem transportar pessoas com segurança para vários destinos. No entanto, quando você vai para o aeroporto, quando você embarca no avião, você
está lá no alto. Você confiou a sua vida naquele avião. Você confiou a sua vida naquele piloto. Você confiou o seu destino. Você queria chegar num destino. E o seu destino está na mão de um piloto num tubo metálico com asas. E você confiou. Esse é o tipo de crença necessária para a salvação. Qualquer um que confiar na provisão de Deus para os nossos pecados será salvo. Esse é o primeiro ponto, é o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus que salva. O segundo ponto, como nós podemos ser justos diante de Deus? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando somos justos, significa que estamos o quê? Tudo bem com Deus, tá? Como alguém que guardou a lei, como alguém que cumpriu o relacionamento com Deus com perfeição. É assim que Deus olha para um salvo e vê. E você é assim, uma pessoa perfeita, que cumpriu todos os mandamentos? É assim que Deus vê os seus salvos. A retidão e a justiça é algo que nós não podemos ganhar para nós mesmos. Isaías escreveu, né, no capítulo 64, estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos os nossos atos de justiça, não passamos de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como vento. Ainda assim, ninguém invoca o teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso te afastaste de nós e nos entregastes aos nossos pecados. Nós somos assim, sem a justificação de Deus. Nós podemos ser justos por quê? Porque Cristo pagou pelo nosso pecado e forneceu a sua bondade e caráter à nossa, né, conta. Ele fez isso. Então, quando Deus nos olha, Ele nos vê como justos, tá? Talvez você já tenha visto aquele programa chamado Extreme Makeover, né, que é Home Edition, né, que é quando engenheiros, arquitetos chegam numa casa que está precisando de uma modificação e eles fazem, né, uma reforma completa ali naquela casa. E o que isso tem a ver? Isso aí vai ilustrar o ponto que eu quero chegar nos irmãos. De repente, todos nós temos alguma coisinha que a gente gostaria de mexer na nossa casa. Imagina esses caras chegando, olha, nós vamos fazer para você. Podemos fazer? Podemos. Aí retira aquela família durante uns dias da casa, e eles fazem aquela reforma completa. Seja num cômodo, seja em alguns cômodos, seja numa área de serviço, eles entregam aquela reforma impecável. E quando a reforma é concluída, os proprietários ficam extasiados, né? Ficam atordoados diante do que eles estão vendo, né? Que o problema deles foi resolvido. Eles recebem todo tipo de coisas que eles podiam receber, tá? E isso eles não teriam condições de fazer por conta própria. Eles não conseguiriam, seja por limitação, capacidade financeira, ou limitação de conhecimento, por algum motivo eles não tinham condições de fazer aquela reforma. E aí chega esse grupo, faz aquela reforma, entrega a casa, e a pessoa fica boba, né? A casa, com tudo que tem agora, é deles, mas não por causa deles, mas por causa do que os outros fizeram na casa deles, tá? É assim a justificação funciona, é assim que ela funciona. Somos uma estrutura deficiente que Deus reconstrói através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso e Ele faz bem. E nós somos capazes de funcionar como aqueles que estão justos diante de Deus. E aí nós não somos mais um trapo de imundícia. Por quê? Porque nós fomos regenerados em Cristo Jesus, tá? É assim. E qual a sua contribuição para isso? Nenhuma. Você merecia? Também não. E pela graça você foi alcançado, mediante a fé. Mediante a fé, de fé em fé. Esse é o segundo ponto, né? Nós
nos tornamos justos. E o terceiro ponto do nosso sermão é: a salvação começa e termina com a fé. Essas palavras, né, do versículo 17: isto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Foi isso que iniciou a reforma. Martinho Lutero estava lá estudando para dar uma aula de Romanos para os alunos. De repente ele se depara com esses versículos iniciais de Romanos. E durante sua vida toda, Lutero lutava, indignado com o seu pecado diante de Deus. E ele fez coisas extremas, como confessar o seu pecado por horas. Ele tentava ser puro diante do Senhor. Ele fez penitência, ele fez autoflagelo, ele se batia, porque ele achava que aquilo ia o tornar mais puro diante de Deus. E talvez tenha alguém que faça isso ainda hoje, gente. Ele tomou medidas extremas para mostrar a sua ira, a sua indignação, a sua tristeza pelo pecado. Mas mesmo fazendo todas essas coisas, ele continuava frustrado. E aí quando Lutero leu o versículo pela primeira vez, ele assumiu que a retidão que se falava aqui era a justiça do caráter de Deus. E ao estudar, ele percebeu que Paulo estava falando sobre a justiça que nós poderíamos ter de Deus. Ele percebeu que era isso que Paulo falava, que era o que ele desejava. E ele leu as próximas palavras com muita atenção. Essa justiça nos foi dada, não merecida. Não é algo pelo qual trabalhamos, porque nunca poderíamos fazer o suficiente. Mas algo que recebemos pela fé. A partir dessas palavras, Lutero passou o quê? A proclamar: a salvação era somente pela fé. Um estudioso chamado Ray Pritchard, ele escreve assim: o que significa ter fé? Se você sabe o que significa acreditar em um médico quando você diz que você precisa passar por uma cirurgia, você sabe o que significa ter fé. Se você sabe o que significa entrar em um avião confiando a sua vida ao comandante, você sabe o que significa ter fé. Se você sabe o que significa dar uma procuração ao advogado para defender a sua causa, você sabe o que significa ter fé. Fé é confiança total em outra pessoa para fazer o que você nunca poderia fazer por si mesmo. Quanta fé eu preciso para ser salvo, para ir para o céu? Depende. A resposta não é muito. E tudo que você tem, se você estiver disposto a confiar em Jesus Cristo com tanta fé quanto você tem, você pode ser salvo. Mas se você está se apegando a alguma coisa, achando que precisa fazer algo para ajudar a se salvar, esqueça. Fé salvadora é colocar toda a sua confiança em Jesus Cristo, somente nele. Para fazer isso, você tem que parar de tentar se salvar sozinho. Palavras de Dr. Ray Pritchard. E aí o apóstolo Paulo cita Abacuque 2:4. O justo viverá por fé. Em Abacuque o profeta queria o quê? Queria saber quando que Deus ia punir aquela injustiça, ia punir os ímpios do seu tempo. Deus disse que o castigo viria, mas vocês crentes, vocês têm que viver pela fé. Em outras palavras, deviam confiar em Deus, mesmo vendo tanta injustiça, tanta coisa errada acontecendo. Confie em Deus, Ele está no controle. Era mais ou menos isso que Abacuque estava passando. E Deus deu essa palavra para ele. Talvez a gente veja tanta injustiça hoje, tanta coisa errada. E as palavras do Senhor é a mesma. Ela tem que ser viva e eficaz para nós ainda hoje. O justo viverá pela fé, confiando nas promessas futuras do nosso Deus. O verdadeiro crente, então, não só inicia a sua jornada com um ato de fé, mas ele continua, o que é a jornada pela fé. A fé é algo que não é algo que exercitamos apenas uma vez, é algo contínuo na nossa existência. O verdadeiro crente confia em Deus para a salvação e para a vida. O que nós vimos hoje, irmãos? Alguns pontos básicos do Evangelho, né? A salvação é somente pela Escritura,
A salvação é somente por Cristo, a salvação é somente pela graça, somente pela fé. E para quê? Para a glória de Deus somente. Se compreendemos esses elementos da verdade, nós veremos o quê? Nós veremos que o Evangelho não é algo para a gente ter vergonha, não. Não é algo para a gente se intimidar, de falar, só eu de crente na minha família, não, vou ficar quietinho aqui. Não, pelo contrário. Converse, você não precisa conversar com todos de uma vez só, mas você pode falar individualmente para cada um, tá? E você não precisa ter vergonha do Evangelho. Fale, por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação, não é você nem seus argumentos que vai salvar alguém. E antes de concluirmos, algumas aplicações práticas, né? Primeiro, precisamos o quê? Fazer uma busca na nossa alma, né? Por que estamos vivendo como se tivéssemos vergonha do Evangelho? Vocês têm vergonha do Evangelho? Se sim, por que vocês têm? Vocês não acreditam na mensagem do Evangelho? São apenas cristãos nominais e não no coração? É porque queremos mais aprovação pública do que aprovação de Deus? Será que preferimos ver alguém morrer eternamente do que correr o risco de ofendê-lo com a mensagem do verdadeiro Evangelho? Então nós precisamos, a primeira lição é vasculhe o seu coração. Busque. O que está te impedindo de falar de Jesus Cristo? E fale do amor de Deus, da salvação em Cristo, com alegria, com confiança. Segundo lugar, precisamos examinar o Evangelho, né? Precisamos estudá-lo, o Evangelho que nós confiamos para a nossa salvação. Talvez você seja uma pessoa igual ao Martim Lutero, que está indignada com o seu pecado, indignada que você não consegue parar de pecar, tentando fazer alguma coisa para parar de pecar. Talvez você esteja tentando reformar a sua vida, você é sincero ao tentar ser uma pessoa melhor, mas está longe disso e talvez esteja cansado, porque você tenta, e parece que quanto mais você tenta, mais problema aparece, mais coisas, as contas continuam se acumulando, os problemas parecem piorarem e você se sente mais culpado com tudo que está acontecendo. Para um pouquinho, ouça a mensagem do Evangelho. Deus providenciou um meio para a sua salvação. É isso que Ele fez. Sabe, Deus providenciou isso. Você não pode, você não precisa. Ele providenciou um meio. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele providenciou o caminho para a salvação. Então, queridos, eu não sei a situação que cada um de vocês estão passando, as lutas que vocês estão enfrentando, as batalhas que você tem individualmente. Mas uma coisa eu sei, não depende se você corre mais rápido, é confiar mais plenamente, tá? É mais plenamente. Vai além de conhecer as verdades, ouse confiar nas verdades. Receba o dom da vida que Deus tem dado para você, da vida eterna, que é oferecido por Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz, tá? Como um dom gracioso de Deus para nós. É um presente. Por isso que chama, Evangelho é boa notícia. Então, boa notícia nós não temos que se envergonhar, né? Boa notícia a gente tem que espalhar. A gente não faz isso, casou, nasceu, a gente está assim, né? Hoje eu descobri que eu vou ser, hoje não, né? Mas eu descobri que eu vou ser tio-avô de um menino. Vai chamar Gael também, né? Tio-avô, hein? Olha que bênção, né? E aquele menininho que vocês conheceram aqui vai ser pai, né? E essa notícia é uma notícia boa. Notícias boas a gente costuma o quê? Espalhar. E por que a boa notícia, o Evangelho, a gente às vezes não quer espalhar essa boa notícia ou tem vergonha dele, né? Por fim, lembremos que a salvação é pela fé do início ao fim. Aqueles que são verdadeiros crentes confiam no Senhor, não apenas para a salvação, mas para a sua vida toda, para a sua santificação diária. Então não é, eu estou salvo, estou tudo bem com Deus, beleza, acabou. Não! Você vai para a faculdade, você vai para a escola, você vai encontrar desafio. Você vai encontrar o jovenzinho falando lá,
Tem lá aquele negocinho para nós usar lá. Vamos lá? Não, cara. Fuja da tentação, corra. Corra desses caras. Rompa a amizade com quem está te levando para se afastar de Deus. Cai fora. Não tem nada de bom nisso, não. Não tem nada de bom. Cai fora desses caras. Não depende de nós. Assim como chegamos a Cristo pela fé, nós caminhamos com Cristo pela fé. Isso significa que quando as coisas estão ruins na nossa vida, para a gente não desanimar, tá? Continuar o quê? Tentando fazer o que tem que fazer, né? Porque a parte humana Deus não vai fazer para nós. Deus não vai jogar o que você está precisando. Não. Então você vai ter que continuar tentando fazer o que precisa ser feito, mas confiando que Deus não vai te desamparar e não vai faltar o necessário na sua casa. Quando as finanças estiverem descontroladas, precisamos avaliar os nossos hábitos. Será que tudo que nós estamos comprando é necessário? Será que nós estamos sendo bons mordomos e administrando corretamente os recursos que Deus colocou às nossas mãos? Avalie sua vida, avalie, porque problema nas finanças vai dar problema na família e vira uma bola de neve interminável, tá? Em seguida, confie que Deus vai suprir todas as suas necessidades. E quando a nossa carcassinha, a nossa estrutura física já não é a mesma, né? A gente envelhece, já não consegue fazer mais as mesmas coisas, nós automaticamente achamos que somos o quê? Deslocados. Talvez para algumas coisas sim, mas não significa que nós somos imprestáveis. Nós podemos servir em alguma outra atividade, tá? Nós podemos atuar de alguma outra forma. Nós podemos servir a Deus de outra forma. Talvez não aquilo que você fazia 20 anos atrás, mas há muito que você fazer no reino do Senhor, tá? Confie em Deus a algo, confie em Deus sua vida. Fala, Senhor, eis-me aqui para te servir, para trabalhar para o Senhor, tá? Quando somos criticados, ninguém gosta de receber crítica, gente. É duro, é ruim. Ouça a crítica. Rumine ela, né? Mastigue e pense. Como que eu vou reagir à crítica? Eu vou lá e vou agredir a pessoa? Vou acabar com ela? Não. Pondere, descanse no Senhor. Veja se faz sentido a crítica, se ela é construtiva. E cresça na sua vida, tá? Confiando, né? Confie no Senhor para nos ajudar a viver com integridade e convicção daquilo que você estiver fazendo. Se a crítica não faz sentido, você continue fazendo com integridade e com convicção. Quando nossos amigos nos pressionam, né? Os adolescentes, viu? Adolescentes, ó, para vocês estão entrando numa fase que os seus amiguinhos lá na escola, ou na rua, ou no condomínio que vocês moram, vão falar, ó, vem aqui, vocês são os únicos que não estão usando isso que nós estamos usando, seja isso uma substância ilícita, seja isso alguma coisa que vai fazer você pecar contra Deus, cai fora, seja bebida alcoólica, seja o que for. Essas pessoas que estão te oferecendo a isso não são seus amigos. Eles aparentam ser seus amigos, mas não são seus amigos. E aí vem aquela questão, você quer o quê? A aprovação humana ou a aprovação de Deus? Adolescentes, cuidado. A fase que vocês estão é uma das mais difíceis. É uma das mais difíceis. Papai, mamãe, seus filhinhos não são santos, não. Tá? Não presuma que eles são bonzinhos, não. Santos e perfeitos, que não vão pecar, não vão te enganar. Eles vão, sim. Então, não deixe de vigiar seu filho. Não deixe de cuidar dele. Não se distancie deles. Acompanhe as redes sociais deles. Vai para os chats, vê o que eles estão conversando, com quem eles estão falando. Tá? E corram de amizades que não são verdadeiras, que vão te levar ao pecado. Peça a Deus para ajudar você a lutar contra as tentações e contra pessoas que te levam a tentações. Quando nós perdemos alguém que nós amamos,
nos confortamos com a certeza do novo céu e da nova terra. É uma certeza que alegra o coração quando a gente lê Apocalipse 21:4, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós vamos viver uma vida sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, com o próprio Cristo. Essa mensagem de esperança para aqueles que perderam alguém. Essa é uma mensagem encorajadora para aquele que tem medo da morte, ou está no vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, por quê? Porque Deus está comigo. Tá? Devemos viver a nossa vida pela fé, do início ao fim. Se acreditamos nele, então devemos confiar nele, nesse Deus. Ele é suficiente para nos salvar. É o poder dele que nos salva. Ele é suficiente para nos guiar na nossa vida. E se ele nos ama o suficiente para salvar-nos da ira de Deus, ele não nos abandonará quando as provações da vida nos atingir. E elas virão, irmãos. E elas virão. O Evangelho é uma boa notícia. Portanto, nós devemos o quê? Compartilhá-la. Corajosamente, sem medo, com outros. Seja amigo da escola, amigo de trabalho, faculdade, familiar que conhece você no seu íntimo. Fale. É verdade, eu sou pior até do que você conhece, mas eu tenho um Deus maravilhoso que mesmo com todos os meus defeitos, Ele me aceita e me purifica. Fale assim do Evangelho para alguém que fala, eu conheço você é um pecador miserável, eu sou mesmo. Fala assim, sou mesmo, mas sou um pecador redimido em Cristo. Não tenha vergonha do Evangelho. Devemos ser confiantes. Que Deus seja louvado por sua misericórdia e graça transformadoras. Que Deus nos abençoe, irmãos.